Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 2. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 8. 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a usar os frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Senhor Jesus, ó Deus amado Pai, como é bom, Senhor, estarmos na Tua presença. Como é bom realmente ver e perceber e entender a quem nós servimos, a quem nós prestamos louvor. Ó Deus, nós não nos colocamos diante de um Deus inanimado, mas de um Deus ressurreto. Obrigada, Senhor, porque Tu estás vivo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Obrigada, Senhor, por ter mudado a nossa condição, porque outrora não poderíamos te prestar louvor e adoração, mas foi o Senhor quem nos chamou, foi o Senhor quem nos resgatou, foi o Senhor que nos redimiu. Essa sim é a sublime graça que podemos desfrutar, meu Pai. Obrigada por tamanho amor, Senhor. Obrigada por nos atrair a Ti. Obrigada, Senhor, porque podemos orar e rogar agora que o Teu Santo Espírito, Pai, ministre aos nossos corações, dando-nos, ó Deus, o entendimento da Tua palavra, Senhor, e que possamos com isso, Pai, sermos transformados e também propagar, ó Deus, e levar essas boas novas, Pai. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém. E te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, o contexto dessa passagem vai nos retratar um caos que eles estavam a viver naquela altura, naquela época. O contexto, então, era de perseguição política, era de disseminação de falsos mestres, de muitos cristãos abandonar a sua fé, apostatassem, e em face disso, Paulo escreve a Timóteo, que também era considerado um jovem ainda em seu ministério, que possuía uma enfermidade, e alguns até ousam dizer que se calhar ele era uma pessoa tímida. Então Paulo, ele escreve a Timóteo e o instrui como um cristão deveria ainda viver nesse mundo e diante daquelas situações. Se nós olharmos a condição e o contexto que estamos inseridos hoje, nós não vamos ver grandes diferenças, mas nós vamos ver similaridades. Nós estamos também num mundo hoje de caos político, espiritual. Podemos falar até de sanidade pública, que alguns países atravessam
mais do que outros, e acaba que nada disso é novidade para nenhum de nós. Mas a questão que se coloca aqui nessa tarde, e que eu quero refletir juntamente com a igreja, não é a razão, o motivo, porque o mundo está em um caos, mas é como eu e você podemos viver enquanto cristãos em um mundo de caos. E para isso, nós podemos aqui retirar algumas instruções, algumas lições que Paulo deu a Timóteo. E podemos destacar até algumas palavras bem incisivas de Paulo quando admoesta Timóteo. E a primeira dela está logo aí no versículo 1, que diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É interessante nós observarmos que Paulo, em momento algum, ele deixa de citar as limitações que um homem comum sofre. E que não é por ser cristão que esse homem não tenha as suas limitações. Alguns têm limitações físicas, outros limitações emocionais, outros possuem limitações cognitivas, intelectuais. Fato é que todos nós temos e sofremos limitações. E Timóteo não era diferente. Até quando ele escreve a sua primeira carta, no capítulo 5, ele ainda vai citar vai dizer a Timóteo assim: olha, Timóteo, não beba só água, tome também um vinho, por causa do teu estômago e de suas outras enfermidades. É muito claro. Nós, cristãos, temos limitações. Só que a diferença da limitação na vida de um cristão é a seguinte: que nós não temos essa limitação para nos fazer desistir, mas nós temos essa limitação para nos mostrar a dependência que temos de um Deus. As limitações na vida de um cristão apontam para a necessidade que temos de buscar o Senhor. E é por isso que Paulo vai dizer assim: fortifica-te, Timóteo. E a palavra do Senhor nos traz a mesma mensagem: fortifica-te, dizer. E o que é esse fortalecimento? Esse fortalecimento, aqui no original, é um fortalecimento no sentido de ser algo contínuo e que é renovado a ponto de preparar e de qualificar o indivíduo para suas batalhas externas. Quando Paulo fala, você depende de alguém, Timóteo. Você precisa de estar fortificado. E essa tua força está na graça de Cristo Jesus. Portanto, Timóteo, essa força que você busca em Cristo não é algo momentâneo ou um voucher apenas para um dia que você tem que usar. Mas isso tem que ser constante. Tem que ser contínuo. Isso é sempre, em toda a sua caminhada cristã. Esse é o sentido desse fortalecimento interior. E o mesmo é para nós, meus amados. Temos que recorrer a esse Cristo. Temos que nos fortalecer na graça de Cristo Jesus. Continuamente. Não somente às segundas, ou às terças, ou aos domingos, mas constantemente. Dependemos do Senhor todos os dias. Dependemos da sua graça a cada milésimo de segundo. Foi Ele quem nos deu o fôlego de vida. E é Ele quem cuida de nós enquanto cá estivermos. E é necessário, para que nós consigamos viver neste mundo de caos como cristãos, realmente fortificarmos em Cristo Jesus, na graça dele. Paulo também vai escrever aos Coríntios que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Cristo é a fonte da força que nós precisamos.
E essa força que temos e encontramos em Cristo, na graça dele, remete então à comunhão que nós temos de ter com o nosso Deus. Nós lemos nessa manhã e estávamos a falar na escola bíblica dominical, em João 15, quando então Jesus diz sobre a videira, sobre o agricultor, sobre nós, os ramos. E ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Necessitamos ser capacitados pelo Senhor. Necessitamos estar fortalecidos em sua graça. Gisele, é possível viver no mundo que estamos a viver? Sim. Desde que estejamos fortalecidos em Cristo Jesus. Mas para além disso, nós vamos ver que esse fortalecimento, essa importância, essa dependência muito clara que Paulo deixa a Timóteo, que ele vai necessitar disso em Cristo Jesus. Essa capacitação é um convite para uma responsabilidade. E nós vamos ver isso até nos versículos conseguintes. Quando Paulo diz: e o que de mim e entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos também para ensinarem a outros. John Stott vai dizer que não dependemos da graça para a salvação somente, mas também para o serviço. E esse fortalecimento que nós temos em Cristo Jesus é sim esse convite de responsabilidade para servirmos o Senhor, para prestar o serviço que Ele conta comigo e contigo para que nós façamos. E também existe uma verdade em tudo isso. Para que essa cadeia de propagação do Evangelho, de disseminação da palavra do Senhor, tivesse continuidade, havia aqui uma condição daquele que o falasse, que era fidelidade. Nós precisamos ser fidedignos à palavra de Cristo para assim o servir. Tudo aquilo que nós recebemos daqueles que foram e são fiéis à palavra do Senhor, à medida que nós passemos a também disseminar este mesmo Evangelho, a propagar o mesmo Evangelho, devemos fazer assim com fidelidade ao que aqui está dito, revelado e foi deixado para cada um de nós. E também existe uma outra verdade, que vocês podem estar até alguns aí a pensar: mas eu não tenho onde pregar, Jesus. E realmente, o Senhor não deu o dom de pregação e de ensino a todos. Mas uma coisa Ele impeliu para que todos fizessem: testemunhassem. Ainda que você não tenha esse dom da pregação, nesse formato que nós vivenciamos, mas você tem o dever de dar um bom testemunho enquanto cristão. E essa, se calhar, como nós dissemos também nessa manhã, pode ser uma pregação ainda muito mais forte, porque é o teu testemunho de vida. E algo interessante de se notar também era esse cuidado que eles tinham em preservar o Evangelho, de preservar aquilo que Jesus havia ensinado e deixado para cada um deles. E às vezes nós associamos a preservação, o cuidado, ao ato de guardar muito bem, não é verdade? Às vezes temos algo com uma relevância para nós, seja ela monetária, às vezes nem é monetária, mas é sentimental. E nós queremos preservar aquilo. E às vezes a maneira que nós temos de assim fazer é guardar isso num sítio assim, muito bem cuidado. Se tiver crianças na casa, mais alto, para que elas não mexem. Mas por mais que nós tenhamos amor e zelo por essa palavra, essa não é a melhor e nem a maneira correta de se fazer.
que é guardar. Ginsburg vai falar que a melhor maneira de preservar o Evangelho é transmitir. Quando se trata em guardar e prezar por essa palavra, a melhor maneira de assim fazermos não é guardando, mas sim transmitindo. O consumismo é algo que realmente domina nos nossos dias. Há pessoas que compram e nem sabem mais por que compram. É dizer que eu tive uma professora de literatura, literatura contemporânea, que ela dizia assim: vivemos dias em que compramos uma máquina de lavar roupa e ela ainda nos serve muito bem, mas há outra no mercado e nós acabamos por comprá-la, mesmo ainda a nossa máquina estar boa. E então se pergunta: por que você então comprou outra máquina se a tua ainda te serve bem? Ah, não, mas essa máquina é diferente. Além dela lavar a roupa, a minha professora fazia assim, além dela lavar a roupa, ela ainda faz. Então eu tenho que comprar aquela máquina de lavar roupa. Nós estamos, e o consumismo ele é natural, acaba por ser uma coisa natural. E o perigo maior não é quando isso fica simplesmente no mundo secular, vamos assim colocar. Mas é quando isso entra na nossa igreja. E você vai falar: Gisele, como é que isso entra nas nossas igrejas? Quando nós chegamos e prestamos culto ao Senhor e adoramos o santo nome dele e recebemos a palavra, consumimos essa palavra, nos deleitamos nessa palavra e voltamos à nossa casa e nada fazemos com essa palavra. Estamos apenas a ser consumidores dessa palavra. Mas nós somos chamados, não é apenas para consumir essa palavra, mas também para dar essa palavra, para transmitir essa palavra, para levar essa palavra. A maior motivação do cristão de ter sido lavado e reunido no sangue de Jesus Cristo, de poder viver essa transformação, de poder ter uma perspectiva, uma paz que habita dentro de você, tem que te impulsionar a fazer isso. Essa semana eu escutei de um irmão aqui na igreja, e todas as vezes que a gente para assim para conversar, às vezes vocês falam coisas que nem sequer percebem a relevância e a importância que aquilo ali tem. É por isso que o Oro Senhor assim me deu uma excelente audição que eu preciso ouvir. E isso para mim é difícil, vocês sabem, que eu gosto de falar. Então quem fala mais difícil é escutar. Mas eu escutei desse irmão algo assim. Nós estávamos a falar sobre isso, do relacionamento com outras pessoas e da necessidade que a gente tem de falar de Cristo. E essa pessoa dizia assim para mim: Gisele, eu sinto como se esse clima tivesse assim, empapado. E eu não me esqueci daquilo, porque eu pensei assim: realmente, nós temos que sentir assim, tão cheios de Cristo, a ponto de dizer assim: meu filho, eu estou tão cheia que eu vou precisar dividir com você. Há um Cristo que salva, liberta e transforma vidas. Olha, tem algo aqui dentro de mim tão cheio. Isso é o amor de Deus que te alcança, que deixa as 99 ovelhas e vai atrás de uma ovelha. E quando encontra, limpa as suas feridas, abriga de novo essa ovelha. É algo que tem dentro de mim, como aquela mulher que teve uma dracma perdida. Mas era só uma, mas ela varre toda a casa, ela chama as amigas, ela trabalha até que ela encontra aquela dracma perdida. E por que não dizer então daquele pai que espera o filho retornar à casa e que estava lá pronto ao seu encontro e que
quando ele chega, calça os seus pés, veste-o com a roupa digna e coloca um anel no seu dedo. Será que não estamos tão fortes e tão cheios desse amor ao ponto de não poder transmitir? Não sejamos apenas consumidores, irmãos, mas que também sejamos transmissores de tudo aquilo que vivemos em Cristo. Barclay vai dizer que não é só um privilégio, não só é um privilégio receber a fé cristã, é um dever transmitido. O privilégio de um cristão é receber a fé, isso é um privilégio, e transmiti-la é a sua responsabilidade. Amém. Mas Paulo não vai dizer assim apenas: olha, para você viver diante de tudo que você está a viver, você vai precisar ser fortalecido. Não é só isso. Lá no versículo 2, no versículo 3, nós vamos ver um outro apelo de Paulo que diz assim: sofre. E esse sofrimento diz respeito a suportar. Então nós não precisamos, como cristão, estar apenas fortalecidos, mas nós precisamos suportar, nós precisamos sofrer. E ele vai usar então 3 ilustrações. Ele vai dizer de um soldado, ele vai dizer de um atleta e vai dizer então de um agricultor. Quando do soldado, nós vamos perceber que há uma característica muito peculiar do soldado, que é o seu nível de concentração. Tudo que ele faz e como ele se prepara, ele tem demasiada concentração, porque qualquer hora é hora no campo de batalha. E nós também temos que ter uma concentração, e tudo que está à nossa volta também exige de nós uma concentração muito grande. Mas essa concentração onde colocamos tudo é no nosso cristianismo. Precisamos concentrar-nos naquilo que Cristo nos deixou e nos outorgou. Mas outra qualidade que nós vemos em um soldado é que ele está pronto para obedecer. E por norma, quem dá as ordens em um campo de batalha não é o soldado. Eu nunca fui a uma guerra, mas eu acredito que não seja o soldado, mas sim o comandante. Por quê? Porque o comandante, ele tem a visão total e ampla de todo o campo de batalha. E assim, o soldado acaba por ser um soldado e nada mais. E nessa tarde, meus irmãos, nós temos que olhar para essa palavra e dizer assim: Gisele, você é um soldado e nada mais. Por que está a dizer isso, Gisele? Porque só quem tem a visão ampla e completa de todo o campo de batalha, chamado vida, é o Senhor. Nós não sabemos o que pode nos acontecer daqui 1 segundo, 1 segundo, daqui 1 minuto, daqui 5 dias, daqui 1 dia, daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos. Nós não temos controle, nós não temos a visão completa do campo de batalha. Mas nós temos um comandante onisciente, onipotente, onipresente. Tudo nós temos um Deus soberano, nós temos um Deus que controla todas as coisas. E é por isso que ele diz assim: Gisele, é isso. Amém, vou obedecer porque eu sou um soldado e nada mais. Olha, é para assim fazer. Amém, Senhor. Eis-me aqui. Eu sou um soldado e nada mais. Olha, é para tu ires por ali. Amém, Senhor. Assim farei, porque eu sou um soldado e nada mais. Nós não temos esse controle, nós não temos esse conhecimento. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. E não existe outro Deus além do nosso Deus. É por isso que o soldado também vai ter uma característica peculiar, que é agradar quem o alistou. Ele tem esse desejo dentro dele.
Portanto, meus amados, o nosso dever não é apenas ouvir e aceitar, não é somente ouvir e aceitar e compreender a vontade de Deus. Porque a gente queria, muitas vezes na nossa vida, nós ouvimos, aceitamos e até compreendemos, nem que seja lá na frente, mas não vamos compreender. Mas há situações que parece que a gente ouve, que a gente aceita, mas que a gente não chega nessa compreensão. Mas a nossa obediência indifere disso, da nossa compreensão. O que nós temos que ter é a sujeição de ouvir e aceitar. Aí porque isso doa, e por natureza dói muito. Mas a nossa fé ela não está firmada no cumprimento e no atendimento dos nossos desejos, das nossas volições, mas está na pessoa de Cristo Jesus. O que vai te dar graça, o que vai te trazer ânimo, segurança, força, não é porque tudo que você pede, Deus te dá como você pede. Mas é porque a despeito disso não acontecer, você sabe em quem você tem crido. Você reconhece quem é a pessoa de Cristo. E depois, Paulo vai dizer assim, olha, suporte como soldado, mas também suporte como um atleta. E quando pensamos atleta, pensamos em prova. Quando pensamos em prova, pensamos em regulamentos. E um atleta, ele tem isso. O dever impregnar dele de cumprir o regulamento para que ele possa, então, participar daquela prova. E em relação à tradução, isso aqui é um versículo até, dizem os tradutores, complexo de se chegar literalmente ao que está no original. No original, essa questão de lutar e militar legitimamente, o sentido é como se fossem de dois atletas, só que um atleta profissional e outro atleta amador. E o atleta profissional é aquele atleta que entende que ele não é atleta apenas no seu campo e na sua hora de atuação, mas que ele é atleta dentro e fora de campo. Já o atleta amador é aquele que entende que ele é aquele atleta só quando ele está em atuação em campo. E a advertência e a admoestação é para o quê? É dizer assim, epa, olha gente, você é esse atleta profissional? Sabe o que Paulo quer dizer aqui? É que nós somos um atleta de Cristo, dentro e fora da arena chamada igreja. Eu não sei para vocês, meus irmãos, mas para mim o lugar mais cômodo de ser um cristão é aqui. Mas nós não fomos convocados, chamados para sermos atletas só aqui. Um bom atleta, ele é um atleta quando ele se alimenta, ele está a pensar na sua prova, no seu atletismo. Ele é um atleta no trato dele com as pessoas. Ele é um atleta como ele cuida da sua mente, da sua vida emocional. Tudo isso reflete um atleta. Um jogador de futebol não é só um jogador de futebol quando está no campo. Um atleta profissional pensa, eu sou um jogador de futebol dentro e fora de campo. Um nadador não é um nadador apenas dentro de uma piscina. Ele é um nadador dentro e fora. Um ciclista não é só um ciclista quando ele está ali montado na bicicleta. O que adianta ser um ciclista só montado na bicicleta e não ser ciclista na hora de comer? Meus irmãos, para viver nesse mundo de caos, precisamos ser um atleta fora da arena, fora da igreja. Um cristão deve estar concentrado em seu cristianismo
E esse cristianismo exige de nós essa atuação fora da igreja. Que nós tenhamos isso em mente. E por último, Paulo usa a ilustração de um lavrador. Olha para um lavrador que a gente já pensa imediatamente em trabalho. Mas mais do que trabalho, em prontidão para trabalhar. Porque isso é muito trabalho. E como lavrador, como cristãos, nós aprendemos que nós temos que estar prontos para trabalhar. Em tempo e fora de tempo. Há um hino do nosso inário, a gente chama de harpa cristã, que diz isso, que diz justamente isso. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, num lance imprevisto, à frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, me se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Que o nosso desejo seja esse, de estar na linha de frente, de estar prontos para servir e para trabalhar. E a outra palavra muito interessante que Paulo, e aqui eu já quero concluir, que ele diz: olha, Timóteo, fortifica-te, suporte, sofre, mas também essa palavra que está lá no versículo 8, lembra-te. E ele fala assim: lembra-te que Jesus Cristo é da descendência de Davi. Essa referência à humanidade de Cristo. Ele veio, se fez carne, habitou, recebeu as injúrias, sentiu fome, foi perseguido, mas foi até o fim para cumprir o propósito da salvação em nossas vidas. Não se esqueça disso, Timóteo. Lembre-se. Mas depois ele diz ainda, parece que há um conselho ainda mais precioso ainda. Além de ter sido feito carne, ter morrido, olha ali, ressuscitou dos mortos. Meus irmãos, vivemos em um mundo de causa, verdade? Mas não nos esqueçamos disso. Lembremos cada dia que servimos a um Cristo ressuscitado, que venceu a morte. Mas quando nós lembramos dessa ressurreição, ela não ocupa simplesmente um lugar ali da nossa lembrança. Não é isso, é mais do que isso. É uma lembrança, mas ao mesmo tempo é uma realidade. Porque nós podemos desfrutar da sua presença. É essa presença que nós desfrutamos. Sabe quando essa lembrança está ativa dentro de nós? E que nós somos abençoados em desfrutar dessa presença? É quando, mesmo tendo que ir a um centro cirúrgico, eu só fui ao centro cirúrgico 2 vezes, quando foi para Isabela e Laís nascerem. Nunca lá estive para fazer qualquer outra operação ou intervenção cirúrgica, apesar de ter sido as 2 partos cesáreo. Mas quando eles colocam a gente em uma cadeira de rodas, porque lá no Brasil é assim, começa a te empurrar e eu já sinto uma impotência. Deus, eu sei andar, o que eu vou fazer aqui? Eu estou tudo bem. Mas não, você não pode ir se você não estiver aqui. Mas você sente paz. Você está ali, mas você sente paz. Porque você desfruta dessa presença de um Cristo ressurreto. É quando mesmo que você more sozinho, esteja sozinho, ainda que pessoas não estejam ao seu redor, mas você tem uma paz, porque você desfruta da presença desse Cristo ressurreto. É quando nós estamos a ver e a presenciar tantas pessoas até que sepultarem entes queridos. Mas mesmo que a dor seja grande, há algo ali que traz paz e esperança. É a presença desse Deus ressurreto.
E eu quero dizer algo, irmãos. Que se tem algo que aflige a tua alma nessa tarde, lembre-se que você serve a um Cristo vivo e ressurreto. Mas além de você lembrar, de você se lembrar disso, desfrute dessa presença que é real, que é poderosa para lhe trazer ânimo, força, direção, transformação, consolo, abrigo. Presença que Davi rogou para que não fosse retirada. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. E aqui eu termino. Estamos a viver dias difíceis em um mundo de caos. Mas que estejamos fortificados, dispostos a suportarmos e sofrermos como um bom atleta, como um bom lavrador, como um bom soldado. E além disso, lembrarmos do Cristo vivo e ressurreto. Amém. E da presença dele, que é desfrutada todos os dias. Deus nos abençoe. Amém.